Bom dia a todos. Dar início à apresentação. Quase que um slide ficou, por acaso, perdido na minha apresentação, mas eu não queria deixar de falar sobre um slide do Marco Civil para a questão da preservação da privacidade do cidadão brasileiro. Muitos provedores hoje leem o conteúdo de e-mails para fazer venda de publicidade, o que dentro da legislação brasileira é absolutamente ilegal. Vamos então ao tema da audiência. Os temas são 6 temas que estão aí. Eu vou começar com qualidade de serviço, mostrando uma matéria que foi exibida no Jornal Nacional da Rede Globo no dia 16 de maio. Tem. Egli, eu pulo, pode deixar. Pode continuar, eu passo para não... porque são muitos assuntos. O crescimento do setor está muito acelerado. Eu acho que, provavelmente, com certeza, é o setor que mais cresce a taxa de crescimento. A telefonia móvel em 2013, 4%, a banda larga fixa em 12%, a TV para assinatura em 15% e a banda larga móvel 48% de taxa de crescimento. Os nossos investimentos estão na faixa de recorde histórico. Nós, em 2012, fizemos um investimento de 25,8 bilhões e já no primeiro semestre de 2013 fizemos um investimento maior do que no primeiro semestre de 2012, ano que nós tivemos um recorde. Nós estamos investindo uma média... Não, pode deixar. Obrigado. Nós estamos investindo uma taxa de 68 milhões de reais por dia. Todas as localidades brasileiras com pelo menos 100 habitantes já têm hoje serviço de telefonia fixa. Roberto Pinto comentou a respeito das escolas com banda larga, as escolas rurais. O Brasil tem hoje mais de 65 mil escolas conectadas à internet de alta velocidade com acesso gratuito até 2025. A fonte que está ali é a Telebrasil. Qualquer um pode acessar o site www.telebrasil.org.br e lá todas essas 65 escolas estão registradas, georreferenciadas, com o nome da escola, com o endereço da escola, a empresa que atende e a velocidade que está sendo prestado o serviço. Acho que talvez um dos slides mais importantes para nós, falando sobre 110 milhões de acessos em banda larga no Brasil. Mais de 40% dos acessos em banda larga no país foram ativados nos últimos 18 meses, o que se configura uma verdadeira revolução digital no país. E a velocidade média da banda larga fixa ela já vem crescendo permanentemente. A última média feita pelo Net Index, que faz a medição da banda larga, nos apresenta 7,3 megabits por segundo. E 96% da velocidade de download contratada é entregue pelas medições feitas pela Anatel. O Brasil já tem hoje 3.414 municípios com cobertura com banda larga móvel 3G. Talvez seja ainda muito pouco para os 5.570 municípios que o Brasil tem, mas as obrigações que as empresas tinham para abril de 2013 eram de 928 municípios. Nós já estamos com 3.414, muito acima da nossa obrigação, cobrindo aproximadamente 90% da população brasileira. O Brasil tem hoje 267 milhões de celulares. Com um mercado altamente competitivo, o Brasil é um dos poucos países que tem 4 grandes operadoras de celular com praticamente o mesmo market share entre todas elas. Consequência disso e consequência da tecnologia que sempre está em renovação, o preço médio do minuto caiu já a uma base de 15 centavos por minuto. É o que nós estamos praticando hoje e, em consequência, a quantidade de minutos por usuário tem crescido e cresceu
45% de 2008 até hoje. O brasileiro, em que pese nós sempre acharmos que o nosso serviço é caro, ele paga, em média, R$ 19,30 por mês, o que representa, pelo IBGE, 1% da renda média brasileira é para pagar o celular. A renda média de 1.820, R$ 19,30. E, além disso, ainda vamos ter uma redução significativa da tarifa de interconexão, que deve cair 62% entre 2011 e 2015. Mesmo assim, apesar disso tudo, o Brasil lidera o ranking da maior carga tributária da América Latina. O Brasil tem ali apresentado, por um trabalho feito pela Deloitte e apresentado num seminário, mostrando o Brasil com mais de 35% de impostos sobre o custo total do uso do celular. Nos últimos 12 meses, pelo menos 3 estados da União aumentaram os seus impostos sobre telecomunicações. O Amazonas passou de 25% para 30%, Mato Grosso de 30% para 32%, e, infelizmente, senador Walter Pinheiro, a Bahia também aumentou o ICMS sobre o serviço de celular de 27% para 28%. Pelo menos entre esses 3 estados é a menor taxa, mas em nenhum momento, nenhum estado reduziu um só ponto percentual os impostos que incidem sobre o serviço de telecomunicações, muito menos naqueles serviços de banda larga popular, onde nós oferecemos o serviço a R$ 35 com impostos ou R$ 29 sem os impostos. Mesmo assim, aquilo que trata das empresas, pelo dado do Banco Central medido entre 2000 e 2013, apesar do IPCA ter chegado a 83,7%, o telefone fixo subiu 74% e o telefone celular subiu 59%. Então, os preços dos serviços que são ali regulados, telecomunicações, está bem baixo do IPCA, sendo que telefone celular é o mais baixo de todos. E o Brasil tem uma infraestrutura em que a telefonia é o segmento mais bem colocado no relatório de competitividade 2014 do Fórum Econômico Mundial. Transporte aéreo, aqui tem as cores dos países: roxo é África do Sul, amarelo é Índia, vermelho China, azul Rússia e a bandeirinha brasileira. Os senhores observam que entre transporte, portos, ferrovias e estradas, comparado com telecomunicações, em que pese não sermos os primeiros colocados entre os BRICS, nós estamos muito melhor colocados no relatório do que nas demais infraestruturas existentes no país. A Anatel aprovou os planos de melhoria de qualidade, está acompanhando os resultados em função do que o próprio Roberto Pinto comentou a respeito da paralisação das vendas em abril de 2012. E nós temos, na última avaliação trimestral, mostrando que de 4 indicadores, 2 indicadores que são de acesso e 2 indicadores que são de queda, o único indicador em que nós não estamos em verde ainda é o indicador de acesso à rede de dados, que é muito próximo da meta praticamente alcançada. E mesmo assim nós estamos tendo que conviver com um crescimento de 109% de tráfego de dados em smartphones e 216% do crescimento de dados em tablets no ano de 2012. As medições de banda larga mostram que as prestadoras cumprem metas estabelecidas. Foi mostrado pelo Roberto de uma forma diferente. Em relação à velocidade instantânea, média, disponibilidade, todas as empresas cumpriram, e na transmissão instantânea, 83% das medições dentro da meta, e na transmissão média, 100% das medições dentro da meta. Atendimento ao usuário, as empresas estão desenvolvendo uma série de novas ações, criação de novos canais através de totem, acesso de serviço via web, avaliação da satisfação dos clientes em 100% dos contatos, revisão e melhoria do layout da fatura para facilitar o entendimento, a nossa fatura é extremamente complexa, simplificação dos planos de serviço para facilitar o entendimento, tudo isso baseado no foco da transparência, que é praticamente a mesma visão que todas as 4 móveis têm.
Nós temos aumentado o índice de acordo em audiências e junto ao PROCON, temos feito revisão de todo o passivo e elaboração de cartilhas que são distribuídas dentro do PROCON. Como o senador Zezé Perrella falou aqui na sua abertura, nós sempre falamos que a análise de quantidade tem que levar em consideração a enorme quantidade de clientes. É muito difícil comparar uma empresa que tem 20 mil com uma empresa que tem 70 milhões de clientes. E a complexidade da nossa conta telefônica. E a nossa conta não é como uma conta de água, como uma conta de luz, que vem um dado simples. Na média, uma conta de celular tem 6 páginas com 420 registros. Nós temos hoje 20% dos nossos clientes são pós-pago, 20% de 250 milhões que sejam, vezes 6 páginas, vezes 420 registros, é o total de pontos que cada cliente pode observar na sua conta e que pode gerar uma dúvida e, consequentemente, uma possível reclamação. Mesmo assim, nós tivemos uma queda de 10% das queixas sobre cobranças no mês de junho, de 414 reclamações por um volume de 1 milhão de clientes. Isso em junho de 2013, reclamações recebidas no call center da Anatel. O que nós comentamos sempre a respeito da relativização da base, que seria a única forma de fazer análises precisas, trouxe um dado aqui da CITA, que fala sobre o reporte das malas perdidas. A primeira coisa que nos assusta é a quantidade de malas que são extraviadas no mundo, mas não importa. Total de passageiros em bilhões, o total em 2012 houve uma redução, apesar de ter havido um número maior de bagagens perdidas no ano, mas houve uma redução do número de bagagens por passageiros voados que forem extraviados. É este o dado que nós sempre insistimos, mostrando que como o serviço cresce muito rápido no Brasil, proporcionalmente é o que nós precisamos medir. Um serviço que cresce 48%, como é o de dados móveis, se o número de reclamações crescer 20%, por exemplo, cresceu a metade da velocidade que cresceu a sua própria base, e isso tem que ser levado em consideração. Mesmo assim, o setor de telecom, através de informações dadas pelo PROCON, resolveu mais de 80% das cartas que são expedidas no PROCON na primeira, a carta de informações preliminares. Quando alguém chega no PROCON, o PROCON emite uma correspondência e, no caso de telecom, nós temos resolvido 80%. Isso é um copo meio cheio, meio vazio, porque se nós conseguimos resolver a grande maioria no primeiro contato do PROCON com as empresas, significa que se nós aprimorarmos um pouco o nosso atendimento, ainda um pouco mais, nós vamos ter uma resolução muito mais rápida do que hoje. Nós temos hoje 220 mil pessoas trabalhando nos nossos call centers. A pesquisa de satisfação, que é outro item do dia de hoje que fala sobre a audiência, mostra que a pesquisa feita pela Anatel, 62% dos clientes do serviço pré-pago estão satisfeitos, 8,3% dizem insatisfeitos com o serviço. A pesquisa com 200 mil usuários também mostrou que 75% dos clientes de pré-pago estão satisfeitos com o serviço de banda larga móvel, assim como 62% dos clientes de banda larga fixa residencial estão satisfeitos com a velocidade do acesso. 79% dos clientes estão satisfeitos com a qualidade das ligações. E eu achava que eu estava correndo, hein? Bom, falando sobre implantação da tecnologia de quarta geração, os 3 produtos mais desejados pelos brasileiros são o tablet, o notebook e o smartphone. O crescimento de dados por usuário no Brasil de tablet em 2012 foi de 216%, o smartphone 109%, e em 2017, 72% do tráfego móvel será em vídeo, o que antes era 0%. O crescimento de dados móvel no Brasil crescerá 60% ao ano até 2017. Crescerá mais de 10 vezes em 5 anos. Fazer frente a isso, nós necessitamos, principalmente no caso de banda larga, de antenas.
É a única forma que nós temos de atender a demanda com qualidade é a antena. Toda vez que houver uma queda de ligação ou a ausência do sinal num determinado ponto, isso é caracterizado pela ausência de uma antena ou uma ausência de um sinal que alcance essa área amarela aqui. Cada vez que aumenta a demanda, e eu tenho mostrado o quanto a demanda tem crescido, nós precisamos colocar mais antenas numa mesma área geográfica. Essas antenas são menores e com potência menor. De qualquer forma, com a frequência que nós recebemos para uso no Brasil de 2,5 GHz, essa frequência é uma frequência considerada mais alta, o alcance da antena diminui, ou seja, a infraestrutura necessária é maior ainda para uma mesma demanda. Tanto o aumento da demanda como a adoção de frequências mais altas necessitam de mais infraestrutura. Nós calculamos em torno de 10 mil novas antenas em 2013 a serem instaladas, quando o Brasil tem aproximadamente 62 mil, 63 mil antenas. Também todas as antenas estão colocadas no site do www.telebrasil.org.br, georreferenciadas com o endereço e o nome da empresa que está atendendo aquele local. As antenas estão cada vez menores, o impacto visual nas cidades está sendo minimizado, o limite de exposição à radiação é regulamentado por uma lei federal de 2009. Esta lei federal segue os padrões da OMS. A OMS diz claramente que não existe evidência científica que causem efeitos adversos à saúde, a questão dos celulares. O prédio da OMS em Genebra tem antenas no seu topo, assim como o escritório regional da OMS em Washington. O Instituto, que é uma agência internacional para a pesquisa do câncer ligada à OMS, classificou os campos do celular de riscos à saúde, igualzinho o café que nós tomamos ou o uso do talco para criança. A probabilidade é menor de causar câncer do que luz solar. E eu, infelizmente, tenho conhecimento bem sobre isso, né? As antenas estão cada vez menores e a legislação brasileira, apesar disso, não faz nenhuma distinção. Mais de 250 leis estaduais e municipais restringem a implantação de antenas e a única forma de nós melhorarmos o serviço e atendermos a demanda é implantarmos mais antenas, não tem saída. Aliás, o próprio Senado aprovou de uma forma bastante célere, ao final do ano passado, a Lei Geral das Antenas no âmbito do Senado, ela está em andamento na Câmara dos Deputados. Eu quis trazer um exemplo aqui bastante marcante para nós. Nós contratamos um parecer técnico de uma consultoria em maio de 2013 pelas discussões que nós estávamos tendo no estado do Rio Grande do Sul e particularmente em Porto Alegre. Porto Alegre, diante das restrições impostas em Porto Alegre, a cobertura fica severamente comprometida. 88% da área urbana de Porto Alegre possui impedimento de implantação e manutenção de antenas. Nós tivemos que retirar, por força de mandatos judiciais, de ações na Justiça, antenas de determinadas áreas da cidade de Porto Alegre. Nós precisamos ter solução para isso. Em grandes eventos, nós fizemos a cobertura indoor nos 6 estádios da Copa da Confederação, atendemos todos eles com a mesma tecnologia que é utilizada em Londres, fizemos um projeto único para o estado e pedimos 120 dias para implantar nesses estádios. Toda a cobertura indoor, esse aí é o exemplo do estádio de Brasília, como ele é feito. Está aqui o estádio de Brasília, está toda a área, 250 metros quadrados dos equipamentos que são colocados pelas empresas.
todos os equipamentos ali, na época da instalação, e o prazo que nós solicitamos de 120 dias, recebemos esses prazos aqui para fazer a implantação. Então, quando houve até o comentário sobre há quanto tempo nós sabemos que que vai acontecer a Copa das Confederações, aconteceu ou vai acontecer a Copa do Mundo, 47 dias para fazer toda a implantação no estádio, como o estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Fotografias ali, nós tivemos que cercar a sala dos equipamentos em função do alagamento que estava havendo, aqui é a entrada da sala. Colocamos antenas para cobertura nos camarotes, detalhes das antenas em toda a cobertura. Todas essas antenas estão colocadas no estádio de Brasília, que é o exemplo que está aqui, dentro dos vestiários. Trabalhamos com 720 pessoas, instalamos 216 antenas e só temos dos 6 estádios que faltam para formarmos os 12 da Copa do Mundo, só 2 estádios que estão em situação verde, um estádio em vermelho e 2 estádios em amarelo. Nós estamos, pelo menos com a experiência que nós tivemos, e contamos até com o apoio do senador Perrella, quando tivemos aqui discutindo sobre Belo Horizonte, na época das confederações, nós estamos com um problema grande em São Paulo para resolver. Nós acreditamos que vamos conseguir resolver, a semelhança do que conseguimos, mas se tivermos um prazo muito pequeno, nós teremos a qualidade comprometida. Em termos de ajuste de conduta, eu queria apenas dar alguns exemplos aqui. Nós tivemos uma prestadora multada em quase R$2 milhões por não conseguir instalar o acesso individual numa aldeia onde o cacique não queria os telefones e não deixou que eles fossem instalados. O não cumprimento da meta nos trouxe uma multa de 1,9 milhões. Nós tivemos um outro exemplo de que um indicador teria que ser atendido com 65%. Esse indicador, quanto maior, melhor. A empresa apresentou o resultado de 70,11 e a fiscalização da Anatel observou que não era 70,11, era 69,10, ou seja, continuava acima da meta, mas tinha sido colocado em desacordo com o resultado e nós fomos multados em R$22 milhões. Estão aqui anotados os 2 pados correspondentes a isto. Nós precisamos, sim, avançar, porque nós temos hoje, no caso de telecomunicações, principalmente, multas que têm esses exemplos que eu apresentei, esses 2 exemplos. É claro que isso não é o dia a dia, mas são exemplos gritantes. Mas, na média, o setor de telecomunicações tem multas extremamente vultuosas. Por isso é que nós precisamos ter termos de ajuste de conduta para podermos ter proporcionalidade, razoabilidade, segurança jurídica e principalmente poder transformar aquilo em que as empresas não estejam em conformidade com aquilo estabelecido no regulamento em benefício para o cidadão, melhorando o padrão daquele ponto. Mais uma vez falamos, como sempre, do que o setor de telecomunicações faz no país, o quanto ele é essencial, singular, porque não tem substituto, e estruturante, porque quanto ele mais cresce, menos ele gera de custos para o Estado brasileiro. Muito obrigado.